da pessoa jurídica. São grandes, enormes empresas de setores muito concentrados. A gente está falando de grandes empreiteiras, grandes bancos, etc, etc, etc. Daí que, além de você querer melhorar as condições de controle do sistema, cabe também simplesmente produzir uma dispersão dos votos. Em 2003, quando teve aquela comissão que estava preocupada, eu me referi a ela, com o financiamento, essa comissão operou de maneira bastante digna, exemplar, fez muitas audiências públicas, etc. Mas naquela época, sinceramente, quando perguntava para algum cientista político, vem cá, o que faz com o financiamento? A nossa resposta era, eu não faço a menor ideia. Né? Assim, a gente não sabia o que dizer quando perguntava sobre o financiamento. Então eles foram, naquela ocasião, no projeto relatado pelo Ronaldo Caiado, do então PFL de Goiás, houve um consenso naquela altura entre os 4 grandes partidos, PMDB, PFL, PSDB e PT, e fizeram uma proposta que, pela primeira vez, falava em financiamento público exclusivo, e para viabilizar o financiamento público exclusivo, propunha fechar a lista, fazer a lista pré-ordenada, né, já que eles não poderiam coletar recursos por conta própria para suas campanhas, seria importante que, na medida que o partido fosse repassar os recursos, que não houvesse competição dentro do partido, senão ia ser difícil controlar isso. Então eles sugeriram fechar a lista. E essa é a base da proposta que ficou na mesa de 2003 até 2007, quando em 2007, às vésperas de ir para o plenário, a liderança do PSDB tirou o apoio à proposta por uma avaliação provavelmente correta, de que fechar a lista favoreceria o PT, porque o PT tem mais identificação partidária. Acho que provavelmente, pelo menos no primeiro momento, isso é verdade. Né? Eu tenho a impressão que a médio prazo, se você fecha a lista, os dois beneficiários vão ser PT e PSDB, porque eu acho que se você pensa em termos partidários, se alguém quer processar em termos partidários a sua rejeição ao PT, o PSDB é uma opção natural. Mas desde então o PSDB tem defendido voto distrital. Muito bem. Minha avaliação pessoal do chamado Projeto Caiado. Eu acho que eles atiraram no que viram e acertaram no que não viram. Né? Eles propuseram financiamento público exclusivo. Por quê? Porque ninguém tinha uma ideia melhor. Então foram por uma coisa bem simples, bem roubuda, bem tosca, eu diria, para não entrar dinheiro nenhum. Eu acho que isso, na falta de alguma mudança no sistema eleitoral que facilite seu controle, como por exemplo podia ser listas fechadas, isso pode fazer explodir Caixa 2 de novo. Por exemplo, só para ter uma ideia, em 89, quando Collor foi eleito, era proibido doação por empresa. Pessoa jurídica não podia. No entanto, o que isso significou? Que os empresários não doaram para o Collor? Não, isso produziu o PC Farias. Você vai ter alguém na retaguarda que faz o serviço sujo. Eventualmente até alguém, de preferência alguém sem vínculo formal com campanha. Simplesmente está dando dinheiro para lá e para cá e fazendo lavagem de dinheiro na retaguarda das campanhas. É importante aumentar o controle. Em vez de correr outra circunstância do financiamento público exclusivo que me bota reticente é o seguinte: o sistema político brasileiro está vivendo uma crise desde o início desse mês. Mas ele não está numa crise crônica, se desmilinguindo, muito pelo contrário. Né? O sistema político brasileiro nunca foi tão estável quanto nos últimos 20 anos, desde o impeachment do Collor. Foi lá o vice do Collor, tomou posse e exerceu o mandato. Durante o mandato dele, por incrível que pareça, estabilizou a inflação. Aí depois veio o Fernando Henrique, 2 mandatos. Lula, 2 mandatos, fez sucessora. Nesse período a gente se habituou a ter ministro da Fazenda, que durou 8 anos. Presidente do Banco Central, que durou 2 mandatos presidenciais, nunca teve tão estável o regime. Então eu não gostaria de simplesmente fazer uma grande pirueta virando de cabeça para baixo tudo, fazer um salto no escuro. Se eu for no Rio de Janeiro, por exemplo, se algum de vocês for conversar com algum colega meu no antigo IUPERJ, no IESP, eles vão ficar chocados se você quiser defender que faça alguma reforma política. Eles querem mexer nada, eles acham que está tudo maravilhoso. Né? Eu acho que deve mexer por causa do problema do financiamento. Mas eu mexeria conservadoramente, mexeria com cautela. E o que isso significaria? Eu tentaria fazer coisas convencionais lá fora. O Brasil tem uma aberração nas suas regras de financiamento eleitoral. Antes de partir
para uma iniciativa que não existe no mundo, que é o financiamento público exclusivo, eu faria uma coisa convencional. O que isso quer dizer? Primeiro, financiamento público exclusivo. Por que é um salto no escuro? Não tem precedente. Isso já me deixa no meu conservadorismo cauteloso a respeito do que eu quero ou não quero fazer com o sistema. É temeroso de fazer o salto sem rede, de experimentar. O precedente existente é o Uzbequistão, não é uma democracia. Tem o mesmo presidente desde o tempo que o Uzbequistão era a União Soviética. Então, cautela. O Brasil tem uma peculiaridade que favorece aquela quase monopólio das doações por grandes empresas, que é o fato de que o teto que um doador tem que encarar para a sua doação é um percentual do seu faturamento. Você tem a empresa, pessoa jurídica pode doar 2% do seu faturamento bruto. Pessoa física, qualquer um de nós aqui, pode doar 10% do seu rendimento anual. Se algum de nós enlouquecer, eu como professor tiro assim, sei lá, 10 mil bruto por mês. Então eu tiro 120 mil bruto no ano. Se eu ficar maluco, eu posso dar 12 mil reais para alguém. Muito bem, mas se ele pedir para o Camargo Correia, ele pode doar vários milhões de reais. Então, não faz sentido. Não é porque o político brasileiro só quer bajular empresário. É porque a regra eleitoral diz que só faz sentido pedir dinheiro para grande empresário. Tá? Então, você tem que fazer uma coisa que o mundo inteiro normalmente faz. O mundo inteiro não, porque essa coisa é um caos. Mas é uma regra bem comum. Teto nominal. Teto de doação é X reais. Acabou. Pessoa física pode dar, sei lá, 2 mil reais, 5 mil reais. Se for muito, 10 mil reais já é um teto tolerante demais, né? 1.000 reais por pessoa por ano, 2 mil reais por pessoa por ano. Mesmo assim, classe média já leva vantagem, mas já é alguma coisa, já não é milhões. E no Brasil também pode doar recurso próprio, o candidato pode tirar do seu bolso e fazer o que quiser com isso. Foi isso que converteu o Caiado à reforma política. O Henrique Meirelles chegou lá em Goiás e fez campanha, segundo consta, com o próprio bolso. E aí o Caiado foi convertido à reforma eleitoral. Se você bota... No mundo ideal, eu não botaria pessoa jurídica nesse jogo. Eleição é assunto de cidadãos, pessoa física e tal. Mas se for para produzir outro PC Farias, eu deixo as empresas com um teto nominal baixo, sei lá, algumas dezenas de milhares de reais. Acabou. A gente já está melhorando bem. Eu falei, como é que vai saber se eles não vão doar por fora alguma coisa e tal? A resposta padrão que eu aprendi no seminário uma vez é o seguinte: pergunta para a Receita. Pergunta para a Receita Federal qual é o jeito mais seguro e mais controlável de doação. O que eles responderem, a gente determina na lei que só esse jeito que pode doar. O palpite predominante é que seria cartão bancário online, só, mais nada. Só entra por aí. Aí isso pode inclusive ser disponibilizado em tempo real. Eu acho isso superior. Primeiro, é uma estratégia de adaptação relativamente prudente para a melhoria de um defeito de um sistema que está operando relativamente bem, né, de efeitos mais controláveis. Isso já é vantagem. Depois tem uma outra vantagem, que é o seguinte: no mundo todo a gente está vivendo a literatura sobre o sistema partidário, está apontando o processo que costuma ser descrito nos manuais como cartelização partidária. E isso, em linhas gerais, é o seguinte: os partidos são cada vez menos uma manifestação da sociedade, que, em nome da sociedade, interpela o sistema, e cada vez mais os partidos são um apêndice do Estado. Você somente recebe dinheiro de lá e opera dentro do sistema político. São cada vez menos conectados embaixo e cada vez mais conectados em cima só. Isso é um problema. É um problema do mundo todo, mas é um problema. Uma regra feita financiamento público exclusivo eleva essa tendência em norma. Você não pode obter apoio lá embaixo, nem se quiser, está proibido. Você só pode pegar dinheiro do Estado. Eu acho que seria uma lástima que um partido, por exemplo, com o lastro do PT, passasse a ser um partido proibido de mobilizar recursos embaixo. Eu acho que isso é um tiro no pé, né? Porque essa vantagem para baixo só o PT tem entre os competidores deles, né? E a eternização, a criação
do financiamento público exclusivo, ao proibir embaixo, antes da gente sequer tentar desconcentrar, eu acho que o nosso sistema atual é suficientemente calamitoso para eu preferir um financiamento público exclusivo a nada. A manter como estava, até experimentaria. Mas antes de partir para essa solução, eu faria uma coisa, eu pelo menos tentaria algo que, se conseguido, é melhor do que agarrar os partidos no Estado. Melhor do que agarrar os partidos no Estado é agarrar os partidos na sociedade. Melhor do que conseguir financiamento público exclusivo é conseguir financiamento privado disperso, pulverizado. Isso é algo que costuma se conseguir? Não. Mas isso é algo que pela primeira vez se mostrou competitivo. Em 2008, na famosa campanha do Barack Obama, que aliás é uma decepção, né? O Barack Obama começou a arrecadar de maneira desconcentrada na internet e, ao fazer isso, não apenas se manteve competitivo, começou a arrecadar muito mais que os outros. No momento que essa possibilidade, ainda que improvável, pela primeira vez se apresenta no horizonte tecnológico e político das sociedades modernas, a primeira coisa que a gente vai fazer com o financiamento é proibir a arrecadação desconcentrada. Não, pera, calma. Eu, antes de fazer isso, eu faria pelo menos uma tentativa na direção da desconcentração. O mundo não está acabando, a gente pode se dar essa tentativa. Eu fecharia a lista para melhorar as condições de controle da campanha, como os deputados andaram intuitivamente, e forçar os partidos a saírem na chuva, e faria a tentativa de desconcentração com fixação de tetos nominais e doação só pela internet. Eu acho que isso é construtivo. Isso dá uma resposta à sociedade, isso dá uma resposta às necessidades dos próprios deputados. O problema é que, quanto ao sistema partidário, não vai ter acordo nenhum, a gente está longe de qualquer acordo, mesmo no Congresso ou entre nós. Então, a coisa da lista fechada é apenas a proposição de estimação, a essa altura, da minha parte. Mas, quanto assim, antes de correr para o financiamento público exclusivo, eu acho que a gente tem espaço para construir, mesmo dentro do sistema partidário, uma proposta que não é nada mirabolante, que é um esforço na direção de alguma desconcentração das doações. Essa é a minha cabeça.